antes de compartilhar. Pronto. Comecei a gravação, e aí o vídeo vai ficar lá gravado e pretendo compartilhar com vocês na segunda-feira. Mas o PowerPoint eu já vou compartilhar hoje mesmo, tá? Então, aqui, falando sobre áreas. Travou. Aqui, travou. Espera aí que o vídeo, deixa eu parar aqui. Porque ele travou, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou tentar aqui pelo outro. Vamos ver se agora vai funcionar. Hoje foi o primeiro dia que as coisas não funcionaram direito. Não sei se está muito sobrecarregado. Bom, então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o que a gente chama de índices urbanísticos. Então, para elaborar um projeto arquitetônico, é necessário calcular várias áreas. Dentre elas estão a área total de um lote, a área total a ser construída, a área que é coberta, a área que é permeável. Aí, inclusive, eu vi isso de área permeável, eu não sabia o que era permeável, né? E aí eu fui pesquisar o que era a área permeável. A área permeável é a área que permite a infiltração de água no solo, livre de qualquer edificação. Quer dizer, então, a área que permite infiltração de água no solo, por isso a área é permeável, então não tem edificação naquela área. Justamente porque você tem que calcular uma série de áreas que são importantes na execução do projeto e na elaboração do projeto, a importância da matéria que a gente vai ver agora, né? Falando ainda nesses índices urbanísticos, a gente tem um primeiro que é super importante, que é chamado coeficiente de aproveitamento da tua área. Existe um conjunto de normas que regulam o dimensionamento das edificações em relação ao terreno onde serão construídas e ao uso que se destina. Dentre essas normas, temos aqui que regula o coeficiente de aproveitamento. Bom, o que é coeficiente de aproveitamento? Ele é a razão entre a área total construída e a área total do lote. O que faz sentido, né? Porque eu estou querendo calcular como se fosse assim, qual é o aproveitamento que eu estou tendo daquele lote. O aproveitamento que eu estou tendo daquele lote é a razão entre a área que eu de fato utilizei para a construção e a área total do lote. Então, isso vai me dar o coeficiente de aproveitamento, que a gente chama de CA. Além do coeficiente de aproveitamento, a gente tem a taxa de ocupação. O que é a taxa de ocupação? Ela é a razão é uma divisão, ela é a razão entre a área de projeção horizontal da edificação e a área total do lote em que será construída. Bom, como assim? A área total da projeção horizontal. Observe o seguinte, essa taxa de ocupação, como é uma taxa, essa resposta já dá em porcentagem. Por isso que aqui, na fração, a gente tem esse vezes 100. Para esse resultado, já te dá em porcentagem. Então, a taxa de ocupação está em porcentagem. A área total da projeção horizontal é o seguinte, imaginem vocês, deixa eu compartilhar aqui uma outra coisa, para ver se facilita o entendimento disso, que é o seguinte. Área da projeção horizontal. O que quer dizer isso? Imagina que a gente tivesse, deixa eu pensar aqui o que eu posso usar, mas imagina que eu tenho, por exemplo, aqui, uma construção, acho que de café, né, que eu estava tomando, mas uma construção que é uma parte cilíndrica na parte de baixo, né? Então, sei lá, você está construindo um prédio, você quer um prédio todo estilizado, então você tem aqui uma parte cilíndrica na base do prédio, e aqui em cima você vai colocar uma coisa assim. A parte de cima do prédio vai ser, isso aqui, ó, é no formato, aqui é a Marilyn Monroe, é no formato de uma coisa cúbica. Então, em cima do prédio, que começou com uma base cilíndrica, você tem uma parte assim. A projeção, observa quando eu boto isso, nem está mais vendo a parte cilíndrica. A projeção horizontal dessa parte construída não é só a projeção horizontal da parte do cilindro. A projeção horizontal da parte construída, na realidade, é a projeção horizontal dessa parte aqui maior, né? Então, é isso que está se referindo quando a gente fala aqui em... Isso não seria uma projeção vertical?
Não, é porque é uma projeção, digamos, uma projeção na horizontal. É uma projeção vertical, você tem toda razão. É uma projeção vertical disso aqui. Mas eu estou projetando isso aonde? Eu estou projetando isso na horizontal. Entendeu? Ah, tá, entendi. Quer dizer, mas você está certo. Mas é porque a gente está projetando isso na horizontal. Então, olha só. A área total da projeção horizontal vezes 100 sobre a área total do lote. Isso é a nossa taxa de ocupação. Né? Quer dizer, é você pensar assim, tá, beleza, em relação àquele terreno, qual é a taxa que de fato está sendo ocupada? Qual é o percentual do terreno que de fato está sendo ocupado? Só que isso tudo, observa, eu vou ligar o ventilador aqui que estão falando, se interferir aí no áudio, vocês me falam, por favor, que eu desligo. Eu estou pingando aqui. Então, isso para a gente saber qual é o percentual que de fato está sendo ocupado daquele terreno. E para a gente calcular isso tudo, que são assim, coisas específicas mesmo de um projeto arquitetônico, a gente precisa calcular as áreas. E nem sempre as áreas vão ser só coisas assim, retangulares. Porque, claro que áreas de um retângulo a gente sabe calcular. Mas essas áreas nem sempre serão apenas retangulares. Deixa eu só ver aqui no chat se alguém tem alguma pergunta. Tá. Então, daí a importância da gente... Kitty, Fala. desculpa, licença. Esse slide vai estar disponível na EAD? Vai. Esse slide vai estar disponível. Então, assim, vocês não precisam se preocupar, claro, se vocês quiserem fazer as anotações de vocês agora, é perfeito. Mas, assim, se por acaso achar que passou alguma coisa e você não conseguiu anotar, não tem problema, porque esse slide vai estar disponível lá. Tá bom? Tá bom, obrigada. Disponível lá, nada. Bom, então vamos agora começar a falar sobre a área especificamente dos polígonos mais comuns. Depois eu vou até pegar outras coisas, vou tentar pegar aí umas fotos de projetos e tal, mas é porque realmente, assim, não deu tempo. A gente está trabalhando enlouquecidamente desde segunda-feira da semana passada, porque vocês imaginem, eu, por exemplo, dou 5 disciplinas diferentes na PUC, preparar as 5 aulas, material para as 5 aulas, né? Porque é diferente. Quando você entra na sala para dar aula, você já está com a matéria toda ali na tua cabeça. Você não precisa preparar um PowerPoint, você vê, eu não dou aula com PowerPoint, né? Eu dou aula escrevendo no quadro. Agora não, agora eu estou tendo que preparar PowerPoint, preparar material escrito, quer dizer, preparar material digital para todas essas aulas. Então está assim realmente uma loucura. A gente está literalmente fazendo em tempo real, né? Preparando para cada uma das aulas. Então tinha até uma outra parte nessa aula que eu queria complementar, mas que não deu tempo, mas eu estou vendo também que pelo horário nem daria tempo mesmo de ver hoje. Mas que eu vou complementar na aula da semana que vem. Então, esse slide, entre aspas, ele está incompleto, vai ter a segunda parte desse slide na aula da semana que vem. Bom, então vamos lá para a área das principais figuras planas. A área de retângulos, isso a gente sabe, né? O nosso ponto de partida é um quadrado unitário. O que é um quadrado unitário? Por definição, dizemos que a área de um quadrado de lado 1 centímetro é igual a 1 centímetro quadrado. Então, quando eu digo assim, a área de tal coisa é 20 centímetros quadrados, isso quer dizer que naquele espaço, quer dizer, naquela superfície, cabem 20 quadradinhos de lado 1 centímetro. Porque 1 centímetro quadrado é isso aqui, ó, é essa superfície de um quadradinho de lado 1 centímetro. Por isso é que a medida de área, uma área a gente está medindo uma superfície. Então, por exemplo, não dá para eu medir uma área em centímetros, porque centímetro é uma medida linear. Quando eu pego uma régua, tá aqui. Quando eu pego uma régua, isso é uma régua, apesar de não parecer, mas isso é uma régua. Quando eu pego uma régua e eu meço, eu estou medindo medidas lineares. Não dá para eu medir uma área com a régua. Para eu medir uma área, eu teria que medir, por exemplo, com uma superfície. Dizer assim, não, a área aqui do chão do meu quarto sei lá, cabem 30 retângulos desse. Então, a área de 30 retângulos desse, ou seja, de 30, sei lá, metros quadrados não seria, quem dera a área do meu quarto seja de 30 metros quadrados, mas enfim, a medida de área é uma medida de superfície, então você tem que usar como medida um parâmetro assim de superfície, que a gente define como sendo, a gente padroniza como sendo a área de um quadradinho de 1 centímetro de lado. Então, considere, por exemplo, um retângulo cujos lados medem 2 centímetros e 3 centímetros. A partir de um dos vértices do retângulo, podemos traçar a cada centímetro retas perpendiculares aos lados, de modo que o retângulo fique dividido aqui ele fica dividido em 2 quadradinhos e aqui em 3 quadradinhos. Ou seja, dentro desse retângulo que tem 2 por 3, cabem 6 quadradinhos desse.
né? Cabem 3 e 3, 6. Cabem 6 quadradinhos desses. O que quer dizer, se cabem 6 quadradinhos de área a 1 centímetro quadrado, quer dizer que a área desse retângulo é de 6 centímetros quadrados. A área é essa que, obviamente, poderia ter sido obtida fazendo simplesmente 3 centímetros vezes 2 centímetros. 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. Por isso é que a área de um retângulo pode ser calculada fazendo a base vezes a altura. Observe que tanto faz que a gente considera a base, né? É só uma questão de referencial. Eu poderia pegar essa figura e virar. E considerar a base dela como sendo 2 e a altura como sendo 3. Ia dar no mesmo. Eu tenho aqui alguém de mão levantada querendo falar, pode falar. Então, desculpa voltar um pouquinho o assunto, mas eu não entendi direito a projeção horizontal. A projeção horizontal? Deixa eu pensar, é porque o ângulo da câmera eu acho que não ficou bom também. Deixa eu pensar aqui num outro ângulo da câmera, talvez pela câmera lá do laptop. Pronto. Ó, imagina o seguinte. Acho que sim. Talvez fique melhor. Imagina que isso aqui é a base, isso aqui é a base de um prédio que eu estou construindo. Então, essa base cilíndrica, né? Isso aqui é um cilindro, então essa base cilíndrica do prédio. Se o meu prédio for todo com esse formato, então a projeção horizontal, quem é a projeção horizontal desse cilindro? Quer dizer, qual é a projeção desse cilindro aqui no horizontal? Que até eu posso ver isso em termos até da sombra que isso está fazendo no meu papel. A projeção desse cilindro na horizontal é uma circunferência, tá vendo? Que é a sombra ali que ele está fazendo no papel. Essa é a projeção desse cilindro. Na horizontal é essa circunferência. No entanto, se o meu prédio tiver uma parte do prédio, ou a base do prédio, dessa edificação, esse cilindro, mas aqui em cima eu tiver outros andares que estão nesse outro formato aqui, ó, de cabeça para baixo, nesse outro formato aqui, tá vendo? Que é cúbico, tá vendo? São cúbicos. Nesse outro formato, quando eu coloco esse outro formato aqui em cima, a minha projeção horizontal desse conjunto deixa de ser aquela circunferência que estava aqui e passa a ser um quadrado, que é a projeção horizontal desse, porque esse é maior. Então, por exemplo, se eu pegar a câmera, porque eu não sei como fazer isso, mas aqui, ó, se você reparar, agora a sombra que está aparecendo não mais é aquela circunferência, e sim um quadradinho ali da sombra, né? Porque a parte de cima é maior. Então, a minha projeção na horizontal, é porque, inclusive, alguém falou que agora já não sei mais quem foi, em projeção vertical tem toda razão. Eu estou projetando verticalmente isso aqui, mas eu estou projetando verticalmente isso aonde? Na horizontal. Isso que aparece aqui embaixo, que é, se eu tirar isso aqui, eu fico com um quadrado aqui. Esse quadrado, ele é a projeção, não está dando para ver direito porque ficou muito clarinho, mas esse quadrado aqui é como se fosse uma vista superior, só que, na verdade, esse círculo não está mais aparecendo, porque aquela parte cúbica estava por cima da parte cilíndrica. Enquanto eu não tinha parte cúbica em cima, a projeção do cilindro era só esse círculo. Quando eu coloquei a parte cúbica em cima, a projeção passou a ser esse quadrado. Foi uma projeção vertical daquele cubo. A projeção vertical do cubo na horizontal. Então, a projeção na horizontal foi esse quadrado aqui. Ficou mais claro agora? Ficou. Então tá. Marcele? Já foi, né? Então, beleza. Então, tá. Vamos para o próximo. Então, ó, fechando aqui. Então, a área de um retângulo de lados A e B é igual a vezes B. Ou seja, a área do retângulo é só a gente fazer o produto das duas dimensões, né? A vezes B. A área do quadrado, na verdade, aí aqui começam já umas coisas interessantes. Ó. Primeiro, o que é retângulo? Olha o nome, retângulo. Retângulo vem de reto. Ângulo reto é ângulo de 90 graus. Então, o que é um retângulo? Retângulo é um quadrilátero que possui os 4 ângulos retos, quer dizer, os 4 ângulos de 90 graus. Aí você poderia me falar assim, mas se retângulo é um quadrilátero que tem os 4 ângulos retos, então o quadrado também é um retângulo. Porque o quadrado também é um quadrilátero e também tem os 4 ângulos retos. De fato, o quadrado também é um retângulo,
Só que o quadrado é um caso especial de retângulo. É por isso que muitas vezes em exercícios de matemática, o exercício pergunta assim, determine qual é o retângulo de área máxima que faz não sei o quê. E na hora que o aluno resolve, encontra como resposta um quadrado. Aí tem aluno que fala assim, está errado o exercício, porque está perguntando qual é o retângulo, mas eu achei como resposta um quadrado. Não, não está errado. O quadrado é um retângulo. Só que o quadrado é um caso especial de retângulo. Ou seja, todo quadrado é retângulo. Mas, obviamente, que nem todo retângulo é quadrado. Certo? Porque o quadrado é um caso especial de retângulo. Quer dizer, o quadrado é o retângulo que possui... Aqui ficou ao 4 lados iguais, né? Não, é o retângulo que possui os 4 lados iguais. Vou consertar isso aqui. Ih, peraí que eu tenho que ligar aqui o laptop, porque acaba a bateria. Então, o quadrado é o retângulo que possui os 4 lados iguais. Vou consertar aqui o PowerPoint para colocar direitinho lá. E aí, a área do quadrado, então, também é o produto dos lados. Mas como os lados são iguais, acaba ficando L vezes L, que é L ao quadrado. Aí, aqui tem uma parte bem interessante, que eu até já comentei na aula que a gente teve, que são essas noções que são importantes da gente ter, de pensar assim. Imagina que você tem aqui um quadrado. Se você dobrar o lado do quadrado, tenta visualizar, vou passar isso aqui para caneta, olha só. Se eu vou colocar aqui em caneta, ou em marca-texto, que eu acho que talvez fique melhor, porque vai ficar mais grosso. Se eu pegar o lado desse quadrado e eu dobrar, que é difícil escrever isso com o mouse, mas, por exemplo, se eu pegar, dobrei o lado do quadrado, só que eu tenho que dobrar nas duas direções, né? Então, dobrei para cá, dobrei o lado do quadrado para cima também. Eu não consigo fazer direito. Eita, ficou tudo torto, mas vamos tentar imaginar. Dobrou para cá e dobrou para cá. Então, eu pego isso aqui, ó. Agora, o novo quadrado, se eu dobrar o lado, fica mais ou menos assim, porque eu tenho L daqui e L daqui. E L daqui. Então, o lado novo quadrado é 2L, aqui também o lado é 2L. Quando eu dobro o lado do quadrado, o que acontece com a área dele? A área dele também dobra? Quer dizer, a área desse quadradão daqui é o dobro da área desse quadradinho? Não. Não. A área desse quadradão vai ser o que em relação à área do quadradinho? Quadro. O quadro. Porque aqui dentro do quadradão, ó, se eu traçar aqui, cabem 4 quadradinhos. Por quê? Porque o lado que de L passou para 2L, a nova área, que eu vou chamar de área 2, vai ser o novo lado, que é o 2L, elevado ao quadrado. Só que tem que ter um parênteses ali. Quando eu faço 2L elevado ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado da 4 e L ao quadrado da L2. O que eu tentei mostrar, deixa eu compartilhar aqui uma outra coisa com vocês. O que eu tentei mostrar nesse documento aqui, animado, deixa eu só ver se eu acho. Tanta coisa. Só um minutinho. Olha só, que é exatamente aqui, ó. Quer dizer, eu parto de um quadradinho desse, ó, que é esse quadrado aqui verde escuro, que tem esse lado aqui. Aí, o que eu faço? A área dele é essa área verde escura. Na hora que eu dobro o lado, ó, esse novo quadrado tem um lado dobro, esse novo quadrado tem um lado que é o dobro. Quando eu dobro o lado, a área quadruplica.
Se ao invés de eu dobrar, eu triplicar o lado, então, para eu triplicar, eu começo com esse quadradinho aqui verde, tripliquei o lado. Então, eu triplo, aqui eu triplo. Quando eu triplico o lado, a área fica multiplicada por 9. Olha lá, cabem 9 quadradinhos aqui dentro. Ou seja, eu tenho que me tocar que quando acontece isso, quer dizer, quando de repente eu projeto um painel para um cliente, e aí o cliente fala assim, eu estou achando que esse painel ficou muito pequeno, eu queria que você dobrasse a área do painel, porque eu estou achando, dobrasse, aliás, outra coisa, em matemática a gente tem mania de falar dobrar, e com vocês, pessoal da arquitetura, me fala assim, a gente fala em dobrar, vocês pensam em dobrar, e o que realmente faz muito mais sentido, porque na realidade dobrar é isso, né? É dobrar o papel, então eu tenho que me policiar para não falar dobrar e sim duplicar, que realmente é muito mais preciso. Então esquece de dobrar e pensa em duplicar. Eu pego aqui o lado desse quadrado, se eu duplicar o lado do quadrado, então voltando àquele exemplo, eu projetei um painel para o meu cliente, ele falou assim, achei que o painel ficou muito pequenininho, eu queria que você duplicasse o painel, duplicasse a superfície do painel, a área do painel. Para eu duplicar a área do meu painel, eu não posso duplicar o lado dele, se ele for quadrado. Porque se eu duplicar o lado dele, eu, na verdade, não vou duplicar a área dele, eu vou quadruplicar a área dele. Então, olha só, deixa eu passar agora aqui para a mão, porque vai ser uma conta mais complicada. Deixa eu compartilhar agora aqui a câmera para eu te explicar aqui na mão, porque olha só. Tá, beleza, Kit, eu já entendi que se eu quero duplicar a área dele, eu não posso duplicar o lado. Tá, mas como é que eu vou fazer então se eu quiser duplicar a área dele? Então vamos pensar aqui. Deixa eu arrumar que apareça. Se eu quiser duplicar, vou escrever bonitinho para depois compartilhar isso lá com vocês também no EAD. Duplicar a área. Mas daí não entra no log também? Não vai ser exatamente um log, mas assim, você está pensando em log porque você está pensando que não vai ficar uma coisa inteira, e você tem toda a razão. Realmente não vai ficar uma coisa inteira. Isso aí, só que não vai ser no log. Vai ser no irracional. Por quê? Se eu quero duplicar a área do quadrado, eu começo com um quadrado de lado x. Esse quadrado de lado x, ele tem a área x ao quadrado. Beleza. Aí o meu cliente fala, ficou muito pequenininho, quero duplicar a área dele. Então, para eu duplicar a área, eu quero uma nova área que, ao invés de x ao quadrado, seja 2x ao quadrado, porque eu quero duplicar aquela área. Só que se eu quero que a área seja 2x ao quadrado, eu tenho que pensar o seguinte, para eu achar a área do quadrado, eu faço lado vezes lado. Então, quanto tem que ser o lado para na hora que eu fizer lado vezes lado, que é lado ao quadrado, isso aqui ser igual a 2x ao quadrado, que é a nova área. Né? Porque isso aqui é a nova área. Quero duplicar. Então, a área tem que ficar 2x ao quadrado. Só que para eu calcular a área de um quadrado, eu faço lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado igual a 2x ao quadrado. Eu quero achar quem tem que ser o valor do novo lado. Daqui vai ficar. Para eu me livrar desse quadrado, eu vou colocar raiz quadrada. Então, se L ao quadrado é 2x ao quadrado, então L é raiz quadrada de 2x ao quadrado. O x está elevado ao quadrado, eu posso tirar da raiz. Então, isso vai ficar, esse aqui sai. Isso vai ficar x raiz quadrada de 2. Então, L igual a x vezes raiz de 2. Como assim, cara? O que quer dizer isso? Esse x aqui é o x do lado inicial, lá do meu painel. Então, na verdade, se eu quiser duplicar a área do meu painel, eu vou ter que pegar o lado inicial do meu painel e multiplicar por quanto? Multiplicar por raiz quadrada de 2. Só que, claro que raiz quadrada de 2 é um número irracional. O que é um número irracional? É um número decimal infinito que não é periódico. Então, obviamente, a gente vai ter que trabalhar com uma aproximação para ele. Se eu vier aqui na calculadora e apertar raiz quadrada de 2, eu vou virar aqui, aí eu coloco 2, cadê? 2 raiz quadrada, olha só. Se eu puser aqui raiz quadrada de 2, aparece um número que está com 3, 6, 9, 12, 15 casas decimais, mas na verdade esse número é infinito. É porque o padrão aqui da calculadora é trabalhar com 16 dígitos. Mas esse número ele é infinito. Então, quando eu vou usar a raiz de 2, eu tenho que usar uma aproximação.
Claro que não vai fazer diferença na hora que você está projetando um painel, uma ordem de 1/100 não vai fazer diferença, né? Então, você vai pegar para esse raiz de 2 uma aproximação, por exemplo, 1,4. Então, a gente pode trabalhar com raiz de 2 como sendo aproximadamente 1,4. E o que Pode baixar um pouco para tirar foto, por favor? que Isso, obrigada. O que quer dizer isso, então? Que se eu quiser duplicar a área do meu painel, eu vou ter que fazer o que com o lado do painel? Eu não vou duplicar o lado. Eu vou pegar o lado e multiplicar por 1,4. Ou seja, quase um lado e meio, né? 1,5 seria pegar o lado e mais metade do lado. 1,4 é um pouco menos do que isso. É um pouco menos do que o lado e mais metade dele. Mas para eu saber, então, o valor do novo lado do painel, eu vou pegar o lado antigo e multiplicar por 1,4. Olha que legal, tá vendo? São essas noções que a gente tem que ter. Entendemos? Ou quer que eu repita algum pedaço? Foi? Foi. A mesma coisa, por exemplo, se ao invés de duplicar, se eu quisesse triplicar, vamos fazer agora para o triplicar. Se a gente quiser triplicar a área. Se a gente quiser triplicar a área, a gente quer que a nova área seja a área antiga era x ao quadrado. Então, a nova área tem que ser 3x ao quadrado. Então, tem que pensar qual é o novo lado, que eu vou chamar de Lzão, qual é o novo lado do meu painel, que é o quadrado, para eu achar a área, vai ser igual à nova área que eu quero, que é 3x ao quadrado. Para eu achar o valor de Lzão, vai ficar Lzão vai ser raiz quadrada de 3x ao quadrado. Como o x vai está... ser x 1,73? Isso aí. X vezes raiz de 3. Aí, mesma coisa, a raiz de 3 é um valor, é um decimal infinito com periódico. Então, tem que pegar uma aproximação. Se eu pegar a raiz de 3 lá na calculadora, vai dar 1,73 alguma coisa. Quer ver? Vou pegar aqui. 3 raiz quadrada. 1,7325. É um decimal infinito. Vou pegar uma aproximação. 1,7. Então, isso aqui é aproximadamente, isso é o símbolo de aproximadamente, 1,7 vezes x. O que quer dizer isso? Se eu tenho um painel desse tamanho aqui, o painel inicial tem esse tamanho. Se eu quero triplicar a área desse painel, eu tenho que trabalhar com um lado que é 1,7 desse lado aqui. Ou seja, é um pouco menos do que o dobro desse lado. O dobro desse lado seria aqui, claro que eu estou fazendo isso no chutômetro, né? A gente está fazendo uma aproximação. Digamos que se o dobro seria aqui, quer dizer, aqui é mais 1, mais 0,7 seria, por exemplo, mais ou menos isso. Então, mais ou menos isso para cá. Na verdade, um pouco menos, né, do que isso. Isso quer dizer que se eu vier aqui e fizer um quadradinho com esse lado, onde isso aqui era x, isso aqui é 1,7 do x. Então, esse tamanho aqui que eu aumentei foi 0,7 do x. Esse tamanho que eu aumentei foi 0,7 do x. Isso aqui é 1,7 do x. Isso é para você conseguir achar o novo lado, né? Isso. Aí depois você faz a área desse novo lado. Isso. Não, qual tem que ser o lado para eu obter essa nova área que eu estou querendo? É o triplo da inicial. Entendeu? Agora, observa só para concluir uma coisa. Aqui nesse desenho que eu fiz, eu não posso ficar contando o quadradinho. Porque essa parte aqui do desenho não é esse quadrado vermelho. Porque esse quadrado vermelho, ó, ele tem lado 2 quadradinhos. Aqui não. Porque aqui eu não dobrei o lado, porque eu não posso dobrar o lado. Aqui eu peguei 1,7. Então, esse pedaço aqui que eu adicionei é só 0,7 do x. Ele não é o x inteiro. Entende? Então, eu não posso chegar aqui e contar, porque senão fica parecendo assim, ué, mas pô, aqui não vai dar 3 do quadrado vermelho? Aqui vai dar 4. Não, não é verdade, porque se eu prolongar aqui, isso aqui não é igual, esses 3 daqui, não são iguais ao quadrado vermelho, eles são menores. Porque esses 3 daqui, esse aqui tem 0, aliás, isso aqui ó, nem é um quadrado. Deixa eu pintar aqui de outra cor. Esse aqui, percebe que esse aqui do lado não é um quadrado, ele é um retângulo? Porque esse aqui do lado, ele tem base 0,7x e ele tem essa altura aqui quanto? Quanto é essa altura dele? 1,7.
Esse vezes x. quadradinho aqui inicialmente era x por x. Então, aqui, como eu agora quero de 1,7x, eu botar isso para 1,7. Já tinha x aqui, então aumentei 0,7x. Aumentei 0,7x para cá. Então, aqui ficou 1,7x, 1,7x. Então, esse aqui laranja, ele é um retângulo. Ele é um retângulo que tem base 0,7x e a altura, essa altura aqui dele, é x. Aqui, ó, vamos pensar nesse outro aqui que eu vou pegar de outra cor. Esse outro aqui, vamos pensar quanto ele tem. Se esse aqui tem x, esse daqui tem 0,7 nessa altura, 0,7x, e 0,7 aqui. Ou seja, esse roxo também não é do tamanho nem do laranja nem do vermelho. Esse roxo é um quadradinho de 0,7 por 0,7. E esse verde é um retângulo. Ó, esse outro aqui, ele é igual a esse laranja, só que ele está em outra posição. Porque esse outro aqui, ele tem altura 0,7x e base x. Então, esse outro aqui é um retângulo de 0,7 por x. 0,7x por x. Ou seja, é igual a esse de cá. Por isso que eu não posso pensar em termos quadrados, porque quadrado de lado x só tem esse. Se eu somar essa área toda, vai dar 3x ao quadrado. Quer ver? Eu posso fazer essa área toda ou direto pensando que o novo lado é 1,7x. Tá ruim, né? O lápis não está aparecendo bem, não. Vamos fazer de caneta preta. Esse novo lado aqui é 1,7x. Então, eu posso fazer que a nova área é direto 1,7x ao quadrado. Só que isso é um valor aproximado para triplicar, por causa daquela história, que, né, deu um valor aqui, que é um decimal infinito. Então, se eu pegar 1,7 ao quadrado, vai dar 2,89. Quer dizer, justamente não triplicou exatamente porque a gente pegou um valor aproximado. Se ao invés de 1,7 eu pegasse uma aproximação melhor, tipo 1,73, porque o valor, ó, era aqui, raiz quadrada de 3, ó, 1,7320. Se eu pegar 1,73 para essa aproximação, já fica melhor. Quer ver? 1,73 ao quadrado, ó, 2,99. Já está quase dando 3. Então, vou até pegar 1,73 para ficar melhor. Para essa aproximação, 1,73, então aqui já muda, né? Fica 0,73, 1,73, e assim vai. 0,73, 0,73 e 0,73. E aí, se eu pegar, então, 1,73, aqui já fica 2,99. 2,9929, ou seja, quase 3, né? X ao quadrado. Que vai dar a mesma coisa se eu somar as áreas dessas figuras. Quer ver? Eu posso fazer essa área pela área vermelha, esse quadradinho aqui vermelho, que foi o quadradinho inicial de x ao quadrado, mais a área do retângulo laranja. A área do retângulo laranja é 0,73x da base vezes x da altura. Mais esse roxo aqui, que é um quadradinho de lado 0,73. Então, 0,73x. Não tá dando muito para ver o laranja aqui. Tipo, pode colocar um pouco mais forte. É porque eu quero fazer laranja só para ficar igual ao que está associado a esses dois. Tá? Aí mais a última vez que eu escrevo com laranja, prometo. Aí mais a área desse outro retângulo aqui, que também é 0,73x vezes x. Aí, ó, vou fazer essas contas todas aqui na calculadora. Caneta preta, isso vai ficar x ao quadrado do primeiro, mais... bom, aqui nem precisa fazer na calculadora, né? Porque 0,73x vezes x vai dar 0,73x ao quadrado. Mais, vou ter que fazer essa aqui, 0,73 ao quadrado. 0,73 ao quadrado vai dar 0,5329x ao quadrado. Mais 0,73x vezes x, 0,73x ao quadrado. Agora eu vou somar. Eu tenho 1x ao quadrado, então vou somar 1 mais 0,73x ao quadrado, então mais 0,73 mais 0,5329x ao quadrado, mais 0,73x ao quadrado. Olha lá, deu o mesmo, 2,99 aproximadamente, né? X ao quadrado que a gente tinha encontrado aqui. Entende? Ou seja, o que eu estou querendo te dizer com isso é que 2,99x ao quadrado, aproximadamente 3x ao quadrado.
Quer dizer, aproximadamente triplicou a área que eu tinha inicialmente. Isso aqui era a área inicial. Então, para eu triplicar a área inicial, eu tive que fazer o quê? Eu tive que multiplicar o lado por 1,73. Ou seja, eu tive que pegar mais 0,73 do lado. Aumentar 0,73 para cá e aumentar 0,73 para lá. Certo? Tá entendido? Depois eu vou escanear isso aqui e vou colocar lá no EAD também. Tá bom? Então, vamos continuar. Vamos voltar lá para o PowerPoint. Cadê o PowerPoint? Tá. Tá bom. Então, área do paralelogramo. O que é um paralelogramo? O nome está dizendo. Paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Por isso que o nome dele é paralelogramo. Ah, mas calma aí. Se o paralelogramo é um quadrilátero que tem os lados opostos paralelos, então o retângulo também é um paralelogramo. Porque o retângulo tem os lados opostos paralelos. Sim, o retângulo é um caso particular, quer dizer, um caso especial de paralelogramo. O retângulo é o paralelogramo que possui os 4 ângulos retos. Daí o nome de retângulo. Ah, então o quadrado também é um paralelogramo? É, o quadrado também é um retângulo que também é um paralelogramo. Porque o quadrado também tem os lados opostos paralelos. Mas aqui a gente vai pegar um paralelogramo qualquer. Então tá aqui, ó, lados opostos paralelos. Esse lado é paralelo a esse é paralelo a esse. E aí a gente tem o seguinte, a área do paralelogramo também é a base dele vezes a altura dele. Agora, observa o seguinte, a altura dele não é esse lado, né? Se eu tenho aqui o ponto D e eu quero descobrir a altura desse ponto, eu vou ter que fazer a projeção ortogonal desse ponto lá, para achar esse tamanho, né? Esse tamanho aqui é a altura do paralelogramo, isso é a altura do ponto D. Então, a área do paralelogramo é a base vezes a altura. Por quê? Porque é como se, tenta visualizar, eu pegasse esse triângulo aqui, recortasse, se eu pegar esse triângulo, recortar, ele encaixa direitinho aqui, que é o que acontece aqui nessa figura de baixo. Esse triângulo é transportado para cá, e aí, como esse triângulo foi transportado para lá? Esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, ele encaixa aqui. Então, se isso tudo aqui era B, na hora que eu pego esse pedaço e trago para cá, isso tudo aqui continua sendo B, que é o que está marcado aqui. E aí, isso aqui é isso aqui. É a minha altura lá. E aí, a área do retângulo, a gente já sabe que é a base vezes a altura. Isso aqui a gente também pode ver aqui no GeoGebra, com uma animaçãozinha, que é o seguinte. Deixa eu ver de novo lá o GeoGebra. Tem tanta coisa aberta aqui que eu estou usando, que ele fica lento. Então, aqui eu vou abrir para a gente ver a animação disso, lá do paralelogramo. Olha lá. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu estou com esse paralelogramo, a base dele é essa. A altura dele é essa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse triângulo e vou transportar para cá para a gente ver que ele encaixa aqui certinho. Então, isso aqui, que é a altura, vai virar o lado do retângulo. E esse pedaço, como vai encaixar aqui, se eu chamar esse lado todo aqui de base, eu vou continuar tendo a base, ó. Vou andar com ele para cá, tá vendo? Estou transportando ele. Aí ele encaixa direitinho aqui naquele retângulo. E aí a área desse retângulo é a base vezes a altura. A altura dele é essa altura aqui. A altura dele é essa altura aqui, ó, do paralelogramo. É o lado do retângulo. E a base do paralelogramo é a mesma base do retângulo, porque esse pedaço que estava aqui encaixou aqui. Por isso é que a fórmula da área, vamos botar para lá,
Por isso é que a fórmula da área do paralelogramo, ó, volta lá para o paralelogramo. A fórmula da área do paralelogramo também é a base do paralelogramo vezes a altura do paralelogramo, igual à área do retângulo. Vamos voltar lá para o PowerPoint. Então, tá. Então, já sabemos mais uma forma. Vamos voltar para a contadora laser. Agora, a área dos triângulos. A área de um triângulo de base B e altura H é base vezes altura sobre 2. Por que base vezes altura sobre 2? Eu posso pensar nisso aqui como sendo a área do paralelogramo, aqui, base vezes altura, seria a área de um paralelogramo, que é esse paralelogramo todo aqui, ó. Que quando eu traço uma das diagonais desse paralelogramo, eu divido esse paralelogramo em 2 triângulos congruentes. Olha lá, esse triângulo daqui é congruente a esse triângulo daqui. Se eu divido ele em 2 triângulos congruentes, a área de cada triângulo desse vai ser a metade da área do paralelogramo. Se vai ser a metade da área do paralelogramo, vai ser base vezes altura sobre 2. Onde a base, se eu considero esse lado como base, a altura é essa. E aí eu preciso prestar atenção no seguinte: todo triângulo tem 3 lados. Porque você pode dizer assim, ah, tá, aqui, por que esse que é a base? Não, não é esse a base. Você pode escolher o que você quiser para a base. Mas uma vez que você mude a base, você tem que pegar a altura referente a essa base. Por exemplo, aqui nesse triângulo, se eu considero esse lado como base, esse lado vermelho, que eu chamei de base 1, a altura referente a ele é essa altura aqui vermelha. Porque o que é a altura? A altura é descobrir a altura do ponto, quer dizer, do vértice oposto a essa base. A altura do ponto A é você traçar uma perpendicular que passe pelo A, perpendicular à base. Então, essa aqui em vermelho é a altura referente a essa base. Já se eu considerar como base esse lado aqui preto, que eu chamei de base 2, a altura referente a ele vai ser um segmento perpendicular a ele, passando pelo vértice oposto. Então, como se fosse a altura do ponto C, que é como se eu pudesse girar esse triângulo e pensar aqui na altura do C. Do mesmo modo, se eu considerar como base esse lado de cá azul, a altura referente a ele é essa de cá. E o que é super interessante, olha só que maneiro, é que essa base vermelha, ela tem tamanho diferente dessa azul. Mas se eu fizer a base vermelha vezes a altura vermelha dividido por 2, dá a área dele. Se eu fizer a base azul vezes a altura azul dividido por 2, vai dar o mesmo valor. Apesar dessa base e dessa altura serem diferentes. Mas o produto vai dar igual. Por quê? Claro que esse triângulo só tem uma área, independente de qual base e qual altura você pega. Que é o mesmo, ó, deixa eu mostrar aqui no papel, que aí talvez fique mais fácil para você ver isso que eu estou querendo dizer de gerar. Olha só. Aqui nesse desenho, eu tenho esse triângulo, eu posso considerar como base qualquer um dos lados. Se eu considero esse como base, a altura referente a ele é esse segmento, porque esse segmento é perpendicular à base, passando pelo vértice oposto. Só que eu não preciso considerar esse aqui como base, né? Não preciso considerar esse daqui como base. Se eu considerar esse como base, eu quero a altura desse ponto. Vai ser essa. Mas se eu viro isso, por exemplo, e penso nisso nessa posição, ué, por que não? Por que eu não posso considerar como base esse aqui? Claro que eu posso. Se eu considerar esse aqui como base, eu tenho que pegar a altura referente a ele, que vai ser o quê? Vai ser a altura desse ponto em relação a essa base. Então, um segmento perpendicular àquela base, passando por esse ponto. A altura vai ser essa de vermelho. Se eu ainda virar isso e considerar esse outro lado aqui preto como base, ok. É só eu pegar para a altura esse de cá, que é a altura referente a esse ponto em relação a essa base, quer dizer, um segmento perpendicular a essa base passando por esse ponto. E uma característica interessante, que eu esqueci de escrever lá no PowerPoint, mas vou escrever agora, é que as alturas de um triângulo, elas se cortam em um ponto. Sempre, qualquer que seja o triângulo. Ponto esse que é chamado ortocentro. Ortocentro do triângulo. Então, o ortocentro, ele é o ponto de encontro
das 3 alturas de um triângulo. Certo? Vou escrever isso lá no PowerPoint para ficar completinho. Bom, mas então isso tem que ficar no sangue. A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Você escolhe quem é a base que você quer usar. Obviamente que feita a escolha da base, você tem que escolher a altura correspondente àquela base, né? Isso quando ele dá umas travadas. E aí tem outra parada interessante também, que é o seguinte: se o meu triângulo for retângulo, e o que é um triângulo retângulo mesmo, hein? O triângulo é retângulo quando o meu triângulo retângulo é 90 graus. é um ângulo reto, né? Que tem um ângulo de 90 graus. Se o meu triângulo for retângulo, eu posso considerar um dos catetos como base. Porque se eu considerar um dos catetos como base, o outro é a altura referente a essa base. Como assim? Está aqui o meu triângulo retângulo. O lado oposto ao ângulo reto, que é o maior lado do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados catetos. O que é a altura referente a uma base? Por exemplo, se eu quisesse a altura referente à hipotenusa, eu teria que traçar uma perpendicular à hipotenusa passando por esse ponto. Que ia ficar, vou voltar aqui para a caneta, ia ficar uma coisa ó, mais ou menos assim, uma perpendicular à hipotenusa. Digamos que aqui esteja perpendicular. Isso aqui seria uma altura referente à hipotenusa, beleza? Se eu quiser calcular, se eu quiser considerar a hipotenusa como base, tá? Mas, pô, se eu considerar a hipotenusa como base, eu não sei quanto é essa altura, eu vou ter que calcular essa altura. Então, o que é mais fácil? Ao invés de considerar a hipotenusa como base, considerar, por exemplo, esse cateto aqui como base. Porque se eu considero esse cateto como base, a altura é o segmento perpendicular a esse cateto que passa pelo vértice oposto. Ah, mas pô, então a altura já é outro cateto. Ou seja, se eu considero esse cateto como base, a altura é esse outro cateto. E vice-versa. Se eu quiser, é porque aqui não dá para fazer isso, mas se eu quiser virar esse triângulo, retângulo, e considerar esse cateto 2 como base, a altura referente a ele vai ser o cateto 1. Então, quando o triângulo é retângulo, eu posso calcular a área dele, S do triângulo retângulo, como sendo o produto dos catetos dividido por 2. Por quê? Um cateto é base e o outro cateto é altura. Só um detalhe, observem que eu estou sempre me referindo à área como S. S por quê? S porque é medida de superfície. A área mede uma superfície de alguma coisa. Então, S de superfície. Está clara essa história da área do triângulo retângulo, que a gente pode fazer como produto dos catetos dividido por 2? Sim. Então, show. Área do losango. Bom, o que é um losango? Losango é o paralelogramo, tá, que os lados opostos são paralelos. É o paralelogramo que possui os lados iguais. Então, no losango, os 4 lados são iguais. A diferença do losango para o quadrado é que o quadrado, além de ter os 4 lados iguais, ele tem os 4 ângulos retos. Mas, quer dizer, todo quadrado é losango. Porque todo quadrado tem os 4 lados iguais, mas nem todo losango é quadrado. Por exemplo, esse aqui da figura não é um quadrado. Uma propriedade interessante dos losangos é que as diagonais do losango são perpendiculares. As diagonais do losango são perpendiculares. Vou anotar isso para passar isso para o PowerPoint também, que também é importante. Das diagonais do losango, para ficar completinho. Então, as diagonais do losango são perpendiculares e se interceptam no ponto médio, ou seja, aqui é o meio das diagonais. E aí a gente tem uma fórmula para calcular a área do losango, que é D1, que é a diagonal maior, vezes a diagonal menor, dividido por 2. A gente precisa dessa fórmula? Claro que não. Eu posso, por exemplo, calcular a área desse losango como a área de 2 triângulos. Ó. Esse triângulo daqui de cima, multiplicado por 2, né? Porque o triângulo aqui de cima é igual ao daqui de baixo. Ou ainda poderia calcular por 4 vezes a área desse triângulo retângulo aqui. Ó. Eu posso ver esse losango como 4 triângulos retângulos congruentes. Né? Ou, se quiser, calcular direto por essa fórmula, ok. Mas de onde vem essa fórmula? Vamos ver aqui. Lá no GeoGebra, de onde vem essa fórmula. Vamos abrir aqui.
Ó. Aqui, estou com esse losango, né? Aqui eu tenho diagonal maior, que eu chamei de D1, diagonal menor, que eu chamei de D2. Eu vou pegar esse triângulo e vou fazê-lo coincidir. Ó, peguei esse triângulo daqui e vou jogar para cá. Vou pegar esse triângulo daqui e vou jogar para cá. Então, tirei o triângulo que estava aqui, joguei para cá, o triângulo que estava aqui, joguei para cá. Fiquei com um retângulo. Ah, beleza, a área do retângulo eu sei calcular. A área do retângulo é a base dele, mas quem é a base desse retângulo? É a diagonal maior do losão. Vezes a altura dele. Quem é a altura dele? A altura dele é a metade da diagonal menor do losango. Olha lá, eu chamei essa diagonal aqui do losango de D2. Aqui eu tenho a metade de D2. E aqui a base do retângulo é a diagonal maior do losango, que eu chamei de D1. Então, a área desse retângulo é a diagonal maior, que é D1, vezes metade da diagonal menor, ou seja, vezes D2 sobre 2. Quando eu faço D1 vezes D2 sobre 2, fica direto D1 vezes D2 sobre 2, que é exatamente o que está dito aqui no PowerPoint. Olha lá, D1 vezes D2 sobre 2. Quer dizer, isso aqui, na verdade, veio daqui, ó. Uma das formas, né, de demonstrar é vindo daqui. Ó. Eu pego esse triângulo, posso jogar para cá ou então aqui para cima mesmo, né? Pego esse triângulo, tiro ele daqui, é porque é mais fácil para arrastar, ele encaixa direto aqui. Esse triângulo eu jogo para cá. Esse triângulo daqui, tirei daqui e joguei para cá. Aí vou pegar agora em outra cor. Esse triângulo daqui, eu vou arrastar ele, como eu fiz lá no GeoGebra, e arrasto ele para cá. É horrível escrever com mouse, muito difícil. Arrasto ele para cá. Ou seja, eu acabo ficando com esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo aqui todo. Nesse retângulo todo, a base dele é o D1. Então, a área desse retângulo vai ser D1 vezes a altura dele. A altura desse retângulo é só esse pedaço aqui, porque o retângulo está só na parte de cima, porque esses triângulos saíram. Veio um triângulo para cá, outro triângulo para cá. Então, essa altura dele é a metade do D2. Então, fica D1 vezes D2 sobre 2. Só que D1, isso aqui é um 1. D1 vezes D2 sobre 2 é o mesmo que D1 vezes D2 tudo sobre 2, que é a fórmula da área do losango. Tudo bem? Vamos para o próximo. E aí, área do trapézio. Olha só, no trapézio, a gente tem 3 medidas importantes. Em primeiro lugar, o que é um trapézio? Observe que o trapézio é o primeiro quadrilátero especial que aparece aqui, que não tem os lados opostos paralelos. O trapézio só tem 2 lados paralelos. Ó. Esse lado aqui é paralelo a esse. Mas observa que esse não é paralelo a esse. Então, o trapézio é o quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos. Os lados paralelos são chamados as bases do trapézio. Então, eu tenho aqui, essa é a base maior, que eu chamei de Bzão, essa é a base menor, que eu chamei de Bzinho, e eu tenho a altura do trapézio. Observe que essa altura que está marcada aqui, na verdade, é isso aqui. Ó. A altura do trapézio é isso. É a distância entre as 2 bases que são paralelas. Essa é a altura do meu trapézio, que está marcada aqui do lado de fora. E aí, a gente vai ver que a altura do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, por que isso? Vamos ver lá no GeoGebra. Uma animação para a gente entender isso.
Aqui está o meu trapézio, tá vendo? Esse trapézio eu tenho a base maior, eu tenho a base menor e eu tenho a altura dele. A altura dele está aqui. Não está marcada aqui, mas essa é a altura do ponto dele. Aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou traçar essa diagonal do trapézio, e vou tirar esse triângulo e vou girar esse triângulo para cá. Então, olha só, fazendo assim. Aliás, desculpe, aqui eu não fiz pela diagonal, não. Tá, eu fiz pelo seguinte, ao invés de traçar a diagonal, eu peguei o ponto médio desse lado. Então, eu peguei a metade e fiz o triângulo só até aqui. Então, ó, vou tirar ele, vou girar para ele encaixar lá embaixo. Ele vem e encaixou aqui embaixo. Ah, mas calma aí, se ele encaixou aqui embaixo, deixa eu pensar quem é isso tudo. Vamos ver quem é isso tudo, ó. Do A até o B, eu tenho a base maior. E essa daqui, que é a base menor, vai ser justamente ela que vai encaixar aqui. Então, eu vou ficar com um triângulo cuja base vai ser a B, que é a base maior, mais DE, que é a base menor. Porque esse pedaço daqui, quando a gente girar, ele vai encaixar aqui. Então, a base do triângulo vai ser a base maior do trapézio, mais essa de cá, quer ver? Olha lá, vamos girar, você vai ver que o DE vai encostar, quer dizer, vai prolongar ali o AB. Ó. O DE vai ser lá o prolongamento do AB. E aí, do A até o B eu tenho a base maior. Do E até o D eu tenho a base menor. Então, isso tudo, que é a base desse triângulo amarelo, é a base maior mais base menor. Aí, a área do triângulo a gente sabe calcular, porque a área do triângulo é base maior mais base menor, né? Quer dizer, é essa base toda, que é a base maior mais a base menor do trapézio, vezes a altura do triângulo, que é isso aqui, que é a mesma altura do trapézio. Eu fiz isso também, mas essa altura aqui do triângulo, que era a mesma altura do trapézio, só que como é triângulo, tem que dividir por 2. Então, pelo triângulo, ficou a base do triângulo vezes a altura do triângulo sobre 2. Só que a base desse triângulo é a base maior mais a base menor. Por isso é que a área do trapézio, eu vou voltar para o trapézio. Observa que esse pedaço é a base menor do trapézio. Ó, vou encaixar lá em cima. Ó. Esse pedaço é a base menor do trapézio. Então, a área do trapézio vai ser base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vamos voltar para lá, no PowerPoint. Então, está aqui. A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Certo? Bom, meus amores, 3 horas. Vai ficar faltando, ainda a gente vê algumas áreas importantes, tipo a área do círculo e dos setores circulares, quer dizer, das partes do círculo. Na sexta-feira que vem, então, a gente continua. Eu vou disponibilizar o material aqui, o PowerPoint da aula. Vou disponibilizar os canais que eu escrevi aqui, também vou disponibilizar lá. Vou encerrar agora a gravação. Vou encerrar